Bom, gostaria de agradecer primeiramente o convite e a disposição de virmos aqui falarmos sobre uma temática tão importante, ainda mais um país que permite com que falemos português, claro que de uma maneira um pouquinho mais branda, mais devagar, para que todos entendam, mas a ideia é discutirmos o que nós temos feito no Brasil e é muito importante colocarmos que a doutora Rebeca tem um papel muito importante no Brasil conosco, né, entre outros profissionais, justamente porque nós sempre buscamos a sua referência. Em 2019, tivemos o prazer de ficar uma temporada nos Estados Unidos, nos aprimorando a respeito do tema. Eu sou médico veterinário, como foi colocado, e eu acho que é super interessante falarmos um pouquinho de como eu cheguei até aqui, como que o resgate se apresenta na nossa vida. E o grande trunfo, eu acho que foi exatamente a vivência dentro da rotina dos hospitais veterinários, a rotina dentro do campo, dos atendimentos a campo e os desafios que foram aparecendo de 2017 até então, de 2007 até então. Então, obviamente, nós começamos isso de acordo com os desafios dentro da nossa rotina. No campo, por vezes, fomos chamados para atender bovinos, equinos que estavam caídos, né, os ditos cavalos e bovinos caídos, e sempre representam um grande desafio, porque na parte clínica nós sabemos, de fato, o que fazer e como avançar. Mas, por vezes, a técnica para manuseá-lo de uma maneira segura, tanto para nós quanto para o animal, ela acaba sendo um desafio. E a ideia, a partir daqui, é mostrar um pouquinho para vocês o que nós temos feito no Brasil, um país co-irmão aqui de Portugal, um país que não está, obviamente, desenvolvido a primeiro mundo, mas que temos buscado para que isso aconteça. Eu acho que o grande ponto de virada na minha vida e que acabou proporcionando todo esse contato foi no meu período de residência. Durante a graduação, claro, ali fazendo estágio, acompanhando as questões, mas na residência, eu me lembro depois de 6 meses de ter começado ainda muito imaturo do ponto de vista clínico, eu fui chamado pelo Corpo de Bombeiros local para ajudar numa ocorrência. E, obviamente, eu via neles a esperança em mim, de, ok, o veterinário chegou e agora estamos tranquilos, e eu, pelo amor de Deus, né, graças a Deus os bombeiros estão comigo e eu posso trabalhar em segurança. E a partir dali, houve esse start na busca por um conhecimento mais técnico. E sempre que eu buscava esse conhecimento no Brasil, pela literatura do Brasil, eu não encontrava algo técnico, algo efetivamente profissional. Eu encontrava apenas os trabalhos das organizações não governamentais, que é um trabalho digno, porém, não é de fato a nossa área de atuação. E a partir dali, estabelecendo contato com a doutora Rebeca, nós pudemos aprimorar um pouco, entender esse segmento profissional. Então, esse vídeo, né, ele é muito emblemático, porque é um pouco antes de irmos para os Estados Unidos, então existia muita vontade, muita disposição, e até em tentar fazer algo correto, pensando ali no bem-estar do animal, mas, por vezes, isso aqui, eu precisava ali de 8, 10 pessoas, o pessoal colocando um pedaço de madeira nas costas apoiado, então o risco de se machucar e, obviamente, o risco de trazer lesões adicionais ao animal. E olha isso aqui, né? Hoje eu olho com um olhar, claro, de aprendizado, mas dizendo como nós sofríamos para poder trabalhar e para fazer. E, de fato, nós estávamos fazendo o resgate, porque o resgate, por definição, ele é você retirar um indivíduo de uma situação em que ele não consegue sair sozinho e eu removo ele dali para uma área segura. Mas, assim como todos os segmentos da medicina equina, da buiatria, que tem, obviamente, evoluído, o resgate técnico também tem que evoluir, esse manejo tem que evoluir para que nós não passemos situações como essa aqui, por exemplo, né? É um vídeo que rodou o mundo já antigo, em que o médico veterinário, ele, ao suporte com os bombeiros, ele acaba caindo, obviamente, ali numa situação dramática. E outra questão, esse bovino, também lá no Brasil, como a doutora Rebeca já destacou, sendo retirado com muita boa vontade, porém sem técnica. E para nós, médicos veterinários, algo muito importante é a continuidade do caso. Porque, por vezes, nós traremos esse animal para dentro do hospital veterinário ou ficaremos com ele no campo, manejando por dias.
E se eu não utilizo talvez uma técnica correta, uma técnica mais adequada, num ponto ideal, num ponto de resistência, eu passo a ter complicações de prognóstico, ou seja, o futuro do caso. E como talvez muitos colegas, muitos médicos veterinários, muitos bombeiros acabam levantando a problemática. Bom, mas é muito grave, provavelmente as taxas de óbito, as taxas de morte, elas são altas. Sim, por vezes elas são. Mas se nós não melhorarmos a nossa abordagem, a nossa técnica, a parte clínica que vem logo em seguida, ela não terá o mínimo efeito. Então, para ambas as situações, tanto para os profissionais de salvamento, quanto para o animal propriamente dito, que é o interesse nosso, médico veterinário, nós precisamos aprimorar e trabalhar em conjunto. Essas fotos são de Brumadinho, da tragédia que assolou o estado de Minas Gerais pontualmente em 2019. No entanto, o que a gente também quer aqui não é criticar o trabalho de ninguém, mas como estamos num webinário, algo profissional, algo técnico, é importante com que nós levantemos algumas situações que a doutora Rebeca já comentou, o uso de equipamentos de proteção individual, o uso de roupas adequadas, de estratégia. Então nós percebemos aqui muita vontade, temos um colega fazendo registros fotográficos dentro da zona quente, dentro da área do incidente, sofrendo riscos sem equipamentos adequados, e por vezes utilizando, de novo, a cabeça como um ponto de ancoragem que não deve ser utilizada. Mas é instintivo nosso colocar, obviamente, na parte de mais fácil acesso. Mas é por isso que nós temos recursos para poder melhorar. E aqui a gente já vê um outro cenário, também em Brumadinho, alguns colegas já trabalhando de maneira mais ordenada, uniformizados, fazendo uso de equipamentos de proteção individual, bem como também se portando de uma maneira até mais tranquila, mais técnica, de maior razão e não necessariamente de emoção envolvida com grito, com agitação, que por vezes não é o que a gente precisa, principalmente para os grandes animais que historicamente são predados. Então nós precisamos entender também esse approach, essa aproximação com eles. E essa foto também ela é bem emblemática no nosso grupo de trabalho, dentro da universidade em Sorocaba, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, lá no Brasil, é que foi a primeira ocorrência, primeiro atendimento a um paciente equino com alteração neurológica, que nós trabalhamos de maneira organizada, um pouco diferente do que fazíamos naquele primeiro vídeo que eu mostrei, fazendo uso de equipamentos de proteção individual, onde cada operador, cada médico veterinário, cada estudante de medicina veterinária sabia de fato o seu verdadeiro papel. E foi uma ocorrência que fluiu, ela caminhou como uma orquestra bem gerida por um maestro, justamente porque estava bem coordenada. E isso impressionou até os proprietários, os donos, que disseram, cara, mas vocês não falaram nada, vocês ficaram em silêncio e conseguiram trabalhar bem. E isso veio ao longo de muito treinamento e que eu vou explicar aqui para vocês. Mas, de fato, a nomenclatura ela é algo muito importante, porque falamos usualmente resgate, 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 e nós devemos trabalhar dentro da medicina veterinária e com os profissionais de salvamento, algo que lá nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, acabam trabalhando, que é a questão do resgate técnico, porque ele tem algumas premissas. É claro que são diversas, não são só essas e básicas, mas esses são os grandes tópicos, os grandes pontos que nós nos devemos preocupar, como sempre, ser guiado e ser precedido por uma ação planejada. Quando nós vamos atender um cavalo com cólica, ou obviamente uma emergência de qualquer outra natureza na clínica, nós fazemos um planejamento, mesmo que rápido, mas ele deve ser feito para que direcione as nossas ações. E no resgate também não pode ser diferente, visto que além do fator animal, eu tenho a segurança de toda a equipe. Todos nós devemos voltar para casa em segurança. O ideal é que seja feito sempre por profissionais previamente capacitados, porque quando previamente capacitados, existe ali toda uma otimização de recurso, de tempo e uma efetividade muito maior. A utilização de equipamentos específicos, e aqui eu acho que é uma grande virada também, passa-se a não só improvisar ou adaptar, mas também a utilizar ferramentas que são destinadas a esse tipo de atividade, assim como técnicas, táticas e procedimentos específicos, tanto para o resgate, quanto propriamente, por exemplo, instituir
um protocolo anestésico, que é algo usual para o médico veterinário, porém dentro de um cenário de risco, dentro de uma situação de resgate, seja ela cotidiana ou seja ela de desastre ou catástrofe. Então, essas são as premissas, claro, já estabelecidas em literatura há mais de 30 anos, né, pelo Dr. Thomas Gimenez, pela doutora Rebeca Gimenez, entre outros profissionais, mas que nós temos como doutrina, é algo inquebrável dentro da nossa doutrina no Brasil e dos grupos que lá atuam. E aqui talvez seja um panorama interessante, porque como nós estamos dentro da academia, por vezes é difícil você explicar e colocar para os estudantes, por exemplo, ou para outros colegas, qual é o verdadeiro cenário, mas onde se aplica a atuação do médico veterinário que acaba sendo especializado no resgate técnico. Então, até pouco tempo atrás, esse slide ele era um pouco diferente aqui, que vinha escrito como demandas ocultas, ou seja, eram demandas de animais que sempre existiram, mas que pouco eram faladas. Eu, por exemplo, dentro do meu curso de graduação, dentro da minha residência, dentro do meu mestrado, por exemplo, não foi falado em nenhum momento, não tive nenhuma disciplina que apontasse esse tipo de tema, essa temática, essa importância. No entanto, nós vemos que o mundo tem falado cada vez mais sobre isso, e portanto nós mudamos e atualizamos aqui, obviamente, como um novo segmento profissional, um segmento que permite com que o médico veterinário se especialize e se aprofunde. E dentro disso, dentro do resgate técnico dos grandes animais, que acabam representando um desafio maior pelo seu tamanho, pelo seu comportamento, pelo peso, nós dizemos que existe aquela briga, aquela rixa saudável, né? Ah, é mais difícil resgatar grandes do que pequenos, do que silvestres, né? E aí o pessoal fica bravo. Mas, de fato, eu não consigo pegar um cavalo no colo e retirá-lo. Eu não consigo fazer isso com um bovino. E aí exige uma expertise maior que não só dentro da medicina veterinária nós vamos buscar. Dentro disso, nós temos os atendimentos a desastres e catástrofes, e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso trabalho no Rio Grande do Sul, e contempla essa questão, mas graças a Deus, apesar de ter a casuística aumentado um pouco mais, a cada ano nós temos mais incidentes, mas ainda não é a maior faceta nossa de atuação. A faceta de maior expressão para a nossa rotina, ela está nos atendimentos do dia a dia, em que eu não tenho um cenário de desastre ou catástrofe, mas que eu tenho um cavalo caído dentro de um buraco, uma vaca que está atolada, um animal dentro de um rio ou de um lago, e passa a ser aqui, ó, as ocorrências que são atendidas principalmente com os bombeiros ou com demais órgãos públicos da segurança, aí vai depender da gestão de cada país, de cada local. Outro ponto muito interessante, apesar de não ser o nosso foco, são os eventos que envolvem os grandes animais. No Brasil nós temos o rodeio, por exemplo, as provas equestres, né, que mobilizam muitos profissionais, diversas pessoas, tem uma visibilidade muito grande, e nós sabemos que esses animais, que são chamados como animais atletas no meio, obviamente devem ser assistidos para eventuais situações que vão acontecer e que podem acontecer, e graças a Deus são mínimas, mas quando acontecerem, elas devem ser bem assistidas. E por fim, uma faceta que eu confesso que quando eu fui para os Estados Unidos em 2019, eu não sabia que seria possível de acontecer, que é a linha de atuação dentro da rotina do médico veterinário, no dia a dia, nos atendimentos de clínica, nos atendimentos de cirurgia, seja no campo ou no hospital. E foi uma grata surpresa quando a nossa equipe começou a trabalhar, porque, e até foi engraçado, eu divido com vocês, na primeira vez que eu recebi a ligação, voltando dos Estados Unidos, um colega disse, olha, eu preciso saber quanto você cobra para vir aqui para me ajudar com um cavalo que está com uma síndrome neurológica. Eu falei, ok, rapidinho eu já te ligo, só vou organizar umas coisas. Eu falei, e agora? Como que isso vai funcionar? Eu não sabia que era de fato um mercado possível de se explorar, né? E é algo que vem numa crescente, mas que nós estamos obviamente trabalhando. E as demandas, elas vêm das mais variadas afecções, das mais variadas enfermidades, de linhas neurológicas, esse talvez seja o nosso a maior casuística, o nosso carro-chefe, quanto às doenças neurológicas, as demandas ortopédicas. Nós temos muitos cavalos, eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil tem sido uma prática muito comum as pessoas ficarem com seus animais, mesmo depois de aposentados. Ou nós temos centros hoje que recebem os cavalos pós-prova, os cavalos que já não estão mais praticando esporte e que têm que ir para algum lugar. Então são os cavalos aposentados e muitos outros animais que têm uma ligação muito mais parecida com o pet do que propriamente com o animal de produção. Então tem sido também uma faceta importante de atuação.
Recuperações anestésicas pós diversos tipos de abordagens cirúrgicas também temos auxiliado, e algumas doenças de origem metabólica e que vão fazer com que esses bovinos, esses equinos permaneçam caídos, deitados ali por um tempo prolongado, e aí obviamente temos que atuar. Então esse slide eu acho super importante, essa troca de ideia, para que nós possamos entender o quão é um segmento promissor. E que nós estamos, enfatizo, no Brasil nós iniciamos de maneira profissional isso em 2020, então ainda é muito recente todo esse trabalho e que vem ganhando corpo a cada ano. E óbvio, como tudo, nós médicos veterinários, quando nos formamos, quando vamos atuar, ou mesmo com uma certa experiência, quando somos chamados para realizar um tipo de cirurgia, por exemplo, eu trabalho hoje também com o segmento da clínica cirúrgica, e a partir do momento que eu pego uma cirurgia mais complexa, eu obviamente vou estudar, eu vou treinar em peça, eu tendo a fazer, eu tendo me aprimorar para chegar na hora exata e eu estar pronto a poder atender à altura. E com o resgate é da mesma maneira. Nós devemos parar de negligenciar ou minimizar. Eu só vou passar uma fita, eu vou arrastar o animal ali de qualquer jeito, e não é assim que funciona, obviamente, porque nós vemos isso e eu vou mostrar para vocês o quão diferente tem sido na nossa rotina. Então aqui, obviamente, alguns balizamentos teóricos que a gente acaba estudando. Para o médico veterinário, muitas das vezes, entender o que é a zona quente, o que é a zona morna, a zona fria do incidente, onde eu me posiciono, talvez onde seja a melhor atuação. Isso vem com o treino em conjunto com os profissionais de salvamento, inclusive com os bombeiros, e obviamente as simulações que nós fazemos, essa aqui de alguma temporada que eu fiquei nos Estados Unidos, então isso a gente traz à tona. E no Brasil, o que nós temos feito? Nós temos trabalhado nessa linha, e nós temos trabalhado muito firme junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que é, obviamente, o estado onde eu moro, e nós temos uma proximidade com o comando do Corpo de Bombeiros e tem tido frutos muito importantes, inclusive o que foi veiculado, a questão do Rio Grande do Sul, esse trabalho no Rio Grande do Sul, que nós vamos falar um pouquinho aqui. Mas aqui são algumas demonstrações de treinamentos que nós fazemos, então periodicamente nós temos essa troca. Por vezes, o nosso grupo de estudantes, nosso grupo de veterinários vai até a Academia do Bombeiro e faz alguns treinamentos lá, e vice-versa. Eles também vêm ao nosso hospital e nós fazemos essa troca periódica, inclusive misturando o efetivo. Nós fazemos duplas e aí sempre um médico veterinário junto com o bombeiro para que ambos entendam a aflição de cada um e como eles podem melhorar a sua atuação para um trabalho conjunto, e nós vamos explorar. E até esse foi um grande feito que nós sabemos que, pelo menos no Brasil e no nosso estado, o pessoal da aviação, dos bombeiros, né? A aviação militar ela é um pouco restrita por ter altos critérios de segurança, mas nós conseguimos também avançar e fazer treinamentos em conjunto com a aeronave, visto que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós utilizamos a aeronave como médicos veterinários para poder acessar locais em que os resgates eram necessários. Então são habilidades que, por exemplo, na faculdade ninguém vai te ensinar a como subir e descer de uma aeronave, a como ficar dentro de um helicóptero e assim por diante. E os estudantes, eles acabam também desfrutando um pouco aí da nossa loucura, né? Nós dizemos, às vezes eles falam, pô professor, mas de novo, o senhor vai colocar? Exatamente, nós temos explorado isso com os estudantes para que eles possam entender. Esse aqui é um manequim nosso de madeira, nós não temos ainda o manequim estabelecido, o manequim ideal, em breve teremos, mas nós desenvolvemos algumas ferramentas por restrição, por questões financeiras de fato, mas isso não acaba sendo um apoio negativo para dizer, nós não temos como treinar. Então esse nosso manequim, ele pesa 300 quilos, ele é feito de madeira, pesa 300 quilos, não é talvez o animal mais pesado que nós acabamos simulando, mas são 300 quilos e sozinho você não consegue mobilizá-lo, manejá-lo. Então exige o trabalho em equipe. E aqui eu acho que está um resumo da chave para o nosso estado. O Brasil ele é muito grande, são 26 estados mais o Distrito Federal, ou seja, existem inúmeros órgãos, mas no nosso estado, e nós temos outros modelos, o estado do Mato Grosso do Sul tem trabalhado bem junto com o governo, Minas Gerais, mas em São Paulo nós temos integrados os grupos que trabalham com resgate, grupos universitários, junto ao Corpo de Bombeiros, à Escola de Formação do Bombeiro e junto aos conselhos regionais de medicina veterinária, que acho que seriam equivalentes às associações aqui em Portugal. Então, obviamente, nós precisamos também trabalhar na parte que eu particularmente não gosto muito, mas que deve ser focada, que são as políticas públicas, que são, obviamente, os contratos, os termos de cooperação entre as instituições, para que você possa, obviamente, crescer.
porque se isso não é feito nos bastidores, a ponta da lança, ou seja, quem está na linha de frente, não consegue recurso para poder trabalhar, né? Então isso tem sido feito de uma maneira muito forte desde 2021 e nós estamos ainda caminhando com uma certa dificuldade, mas obviamente cada ano progredindo mais um pouco e novamente, né, o Caramelo, acho que ele traz essa força de mostrar quão o trabalho integrado é importante. Nós chegamos também a gravar junto à Polícia Militar lá do estado de São Paulo, ou seja, um órgão de segurança pública. Nós fizemos um programa de treinamento muito básico à distância. Isso veio como uma iniciativa na pandemia, em que nós não podíamos mais fazer algo presencial, mas mesmo assim nós não deixamos de vincular e obviamente também tem sido um sucesso ali dentro a corporação justamente para troca de informações. E aí vamos caminhando para uma parte talvez mais legal, com mais emoção, vamos dizer assim, que é o que todo mundo quer no final do resgate, né? Cadê a parte emocionante? Mas de fato entender que quais são os verdadeiros objetivos do resgate técnico dos grandes animais. Lá no Brasil, pelo menos, quando nós conversamos, existe muita emoção envolvida ainda. E qual é o grande problema disso? É muito complexo um médico veterinário se comprometer a salvar a vida de um animal, principalmente de grande porte, porque existem inúmeras variáveis que vão favorecer ou não com que isso aconteça. Mas eu sempre digo aos estudantes que a nossa busca incansável, inclusive de juramento lá no Brasil, é exatamente buscar sempre o bem-estar animal. É buscar o bem-estar daquele indivíduo. Então, quais são as práticas que eu vou adotar para respeitá-lo, para garantir e preservar esse bem-estar? E, consequentemente, o salvar vida ele vai acontecer. Eu aprimoro minhas técnicas, eu melhoro o meu approach, claro que eu tenho melhores resultados. Obviamente, o resgate ele não é milagroso. Eu não vou chegar aqui e vender que, a partir de agora, as taxas de óbito são quase zero, porque não são. Porque eu dependo de muitos fatores. Só que, com certeza, as taxas de assistência elas têm melhorado muito e os resultados aparecendo. Outro ponto é respeitar a hora de ouro, a golden hour, ou seja, oferecer um suporte especializado, técnico, lá no local. Eu não aguardar chegar no hospital ou tira de qualquer jeito e depois nós vemos o que nós fazemos. Por quê? Por vezes, o resultado do hospital ele vai ser negativo em decorrência do mau manejo daquele indivíduo. Então nós dizemos sempre que o suporte técnico no local ele faz muita diferença. E claro, como a doutora Rebeca e Tomás Gimenez já disseram, extrair o animal lá do local ou da situação de risco em segurança. E essa segurança ela não é só para o animal. Porque nós temos alguns estudantes, por vezes, que eles acabam querendo ser mártires, né? Então eu vou pular de cabeça e vou tirar o cavalo de lá porque eu amo o cavalo. Não é dessa maneira. Ou seja, eu preciso com que a equipe volte em segurança e o animal, obviamente, também o faça. Então, basicamente, né, de uma maneira muito resumida para o webinário, é isso que a gente traz de proposta, né? O que é já estabelecido na literatura para que isso aconteça. E falando em literatura, né, óbvio, estamos dentro da academia, nós devemos falar um pouquinho sobre de onde vêm essas informações, né? É da nossa cabeça? Foi inventado? É claro que não. Existem os pioneiros, né, e nós devemos valorizá-los, mas de fato hoje nós temos, lá no Brasil nós chamamos essa aqui da Bíblia, né, do resgate técnico dos grandes animais. Claro, nós temos outras literaturas, temos outros trabalhos, mas de fato existe um balizador e para o pessoal de salvamento, para os bombeiros, né, sei que na Europa vocês têm também outros manuais, mas de fato também a NFPA ela traz ali no capítulo 9 algumas regulamentações e direcionamentos para o resgate técnico animal, não só talvez dos grandes animais, mas das espécies em geral. E nós temos também os artigos, que são importantes, né? Que por vezes o livro ele vai acabar sendo um pouco defasado e os artigos eles têm uma penetrabilidade, uma fluidez muito maior. E no Brasil também nós temos trabalhado muito esse ano, se Deus quiser, nós teremos aí um avanço bem grande na parte acadêmica, efetivamente na publicação de trabalhos, publicação de livros. Temos alguns projetos que lá nós chamamos de iniciação científica, que são projetos que os estudantes, sob nossa orientação, acabam executando, e são experimentos práticos, né? Ou seja, eu consigo utilizar a rotina do resgate e fazer estudos prospectivos ali para entender sobre técnicas, sobre questões de fisiopatogenia, entre outros problemas. E entra agora uma discussão inicial, que é exatamente a transição que no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande, que é exatamente entender qual é a triagem, qual é o sistema de triagem, como eu sei se aquele cavalo ou se aquele bovino de fato é uma vítima, é um paciente que eu devo assistir.
Óbvio que a discussão ela não é tão simples aqui, mas eu tentei trazer de uma maneira mais lúdica, em que o nosso ponto, como a doutora Rebeca sempre diz, o foco primário não é para o atendimento dos animais abandonados, abusados ou negligenciados. Esses animais devem ser assistidos pelas ONGs, pelas organizações não governamentais, pelos grupos que trabalham efetivamente com isso. No entanto, eles podem se tornar os nossos pacientes, as nossas vítimas, caso eles se enquadrem. Então, o nosso trabalho, o foco é, obviamente, a emergência. Aqui em Portugal, acredito que se tenha, né, os médicos que acabam trabalhando junto nas atividades de resgate com o bombeiro, justamente para acessarem o local e, obviamente, otimizarem e melhorarem o prognóstico. E é o que nós fazemos aqui, ó. Esse primeiro animal, vamos usar numa situação hipotética, né, numa situação simulada, ele está errante, claro, tem algumas feridas crônicas, é um animal que está em sofrimento. De fato, a gente consegue estabelecer isso. Só que num primeiro momento, se ele não está num local de risco, né, no meio de uma via pública, com risco de atropelamento, está lá num terreno, né, até o pessoal colocou talvez um pouco de água para ele poder, obviamente, tomar, e está ali umas 2 semanas já errante. De fato, no caso lá no Brasil, a prefeitura deveria ser contactada, né, o governo municipal deveria ser contactado para poder prover ali a remoção daquele indivíduo, bem como talvez as ONGs, as organizações não governamentais, acabam fazendo parte disso. Mas se esse mesmo indivíduo, por alguma questão do destino, ele acaba caindo, acaba ficando numa posição indevida, num cenário de risco, de fato, ele passa a ser assistido pela nossa equipe. É por isso que hoje, no nosso mecanismo de acionamento, nós temos o WhatsApp como uma ferramenta importantíssima para triagem. Então, quando é requisitado o atendimento, nós solicitamos rapidamente, claro, fotos, vídeos e todos os dados do local, justamente para nós não termos confusão. Porque no começo, de novo, íamos com muita vontade, porém sem muito preparo. Quantas vezes nós chegamos até o local não batia com o endereço, o animal não estava mais lá, ou já havia evoluído a óbito, por exemplo. Então, toda essa triagem ela é feita em tempo real e, uma vez acionada, a equipe, obviamente, tem condições de ir munido de maiores informações e até, por vezes, triando quais são os materiais, talvez, que eu devo levar efetivamente para aquele tipo de situação. E agora, partindo ali para uma visão mais geral do que talvez seja a nossa rotina de maneira efetiva, o principal desafio para o médico veterinário é uma nomenclatura que ela foi adaptada do inglês e que nós temos aí um trabalho que está para sair em breve, que é o decúbito prolongado não intencional. Ou seja, esse animal está caído, vulgarmente lá no Brasil o pessoal fala, né? O animal está caído e não consegue por si só levantar. E isso já traz uma situação de risco. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de falar na parte específica para médicos veterinários, o grau de lesão muscular, a miosite instalada, por vezes a rabdomiólise, ou seja, nós temos diversas consequências locais e sistêmicas que vão fazer com que o animal grande e pesado e que por vezes vai ficar se batendo e vai ficar tendo novas lesões e novas alterações, ele vai entrando num quadro metabólico crítico e que por vezes, se eu não o faço e atendo rápido, nós não conseguimos reverter. Então aqui nós temos alguns dos casos que nós atendemos. Esse animal, por exemplo, ele estava com a parte da narina colocada aqui na água, numa poça de água, que se a gente for ver, ela é muito rasa, mas por vezes ele poderia morrer. Ele estava se asfixiando porque ninguém teve a atitude de sustentar a cabeça. Sempre, óbvio, respeitando o que a doutora Rebeca colocou, devemos estar numa posição mais ergonômica, né, mais confortável de fato. Aqui, uma porca, lá no Brasil nós chamamos de marrã, que seria a matriz de suíno de 300 quilos, que estava numa área urbana. E por questões de saúde, a vigilância pediu com que ela saísse ali, o pessoal do município pediu com que ela fosse retirada, só que ela era brava, ela não permitia aproximação, então ninguém conseguia retirá-la de lá, né? Ela rosnava igual um cachorro, um pouquinho mais alto talvez, então a nossa equipe foi chamada para que, sob anestesia, nós fizéssemos a retirada. Eu vou mostrar para vocês. Então nós temos diversos cenários em que os animais estão em decúbito prolongado não intencional e que precisamos, obviamente, fazer a resposta. E eu coloquei, hoje não é o dia de aprofundarmos nos equipamentos, nós teremos nos próximos dias a oportunidade para isso, mas o que é muito interessante é que eu brinco que o passador de fita, ou strap guide, como ele é conhecido no inglês, ele seja a descoberta do fogo
para o resgate técnico, né, para nós, porque o sofrimento que nós, pelo menos brasileiros, tínhamos para poder estabelecer a fita de um lado para o outro para o animal, e eu pegava pedaço de ferro, pedaço de madeira, tentava levantar o bicho, cava com a mão, era um sofrimento. E a partir do momento que a gente entende o uso do passador, ele é simples e em alguns segundos você já consegue estabelecer. Então, houve uma otimização, o nosso tempo-resposta, né, e até a quantidade de pessoas ali trabalhando por vezes, ela acaba sendo mais eficiente. E aí nós temos a demonstração aqui, né, de como ele funcionaria, né, hoje uma aula mais introdutória, mais para apresentar o tema, mas de fato, né, ele acaba sendo uma opção importante de uso, né, que facilita e otimiza muito o nosso manejo. Obviamente, na nossa rotina, e eu já descobri um pouco aqui, que em Portugal nós temos uma certa diferença, né, em algumas questões, mas de fato nós temos conseguido com esse mercado de trabalho avançar para uma questão de encaminhamento. Então, óbvio que não são todos, está longe ainda de ser o ideal, mas grande parte dos animais em que nós somos chamados, por sermos uma equipe especializada, eles acabam tendo a oportunidade de serem atendidos no campo e serem conduzidos ao hospital veterinário. E isso, óbvio, nos deixa muito contente pela sequência do trabalho, porque só ir lá, pego o animal, coloco de pé, eu vou dormir com aquele pensamento. E aí? Será que ele ficou bem mesmo? E por vezes eu não tenho essa resposta. E quando eu tenho, olha, depois de 2, 3 dias ele acabou morrendo. Né? Porque a assistência, ela não consegue, por vezes, acontecer da maneira ideal. Não por capacidade, mas pela limitação dos recursos. E essa égua era uma égua bretã, da raça bretã, de 28 anos, que adotou o decúbito, não conseguia ficar de pé e, obviamente, a partir disso nós fizemos a remoção para o nosso trailer ambulância e a colocamos de pé, né, e permaneceu ali pelo menos mais uns 8 meses viva, com qualidade, então nós conseguimos prolongar com qualidade a vida dela. Né? O resgate permitiu isso. O mesmo com esse outro garanhão, que estava caído dentro da baia, fizemos aí toda a preparação e, obviamente, conduzido ao hospital, a sequência ela foi possível. E eu vou mostrar para vocês que essa sequência, por vezes, ela demora, não é de um dia para o outro. Aqui, alguns dos vídeos que nós temos, né, da condução dos animais de áreas de difícil acesso, áreas críticas, e que nós conseguimos, sem lesões adicionais, retirá-los ali daquela condição. E o que acaba sendo importante aqui é entender que quando um animal é colocado na prancha, diferentemente de como falaram do caramelo, que ele deitou para descansar, obviamente não, né, ele foi contido ali com contenção química, né, com uma anestesia, mas o animal que vai para a prancha, ele é um animal que está ou muito debilitado, muito fraco, e não consegue resistir de fato e já está caído, ou ele está sob sedação ou sob anestesia. Um animal extremamente reativo, eu não alcanço esse tipo de resultado. Bom, aqui temos algumas ocorrências, né, para mostrar ali o atendimento, o animal que caiu numa ribanceira e teve uma secção completa do tendão digital superficial e profundo do membro pélvico esquerdo, então extremamente crítico aí o ponto, e o aporte do médico veterinário. Apesar da posição aqui não ser muito segura, mas estava obviamente sob controle a situação, aqui realizando uma imobilização e uma bandagem, obviamente como a técnica manda, como a literatura manda, né? Ao passo que você não tem um médico veterinário para esse tipo de intervenção, talvez ali o procedimento, não por questões de capacidade, mas por expertise, por especialidade, acabe não acontecendo da maneira devida. Né? Então ela aqui depois sendo conduzida, talvez não nos melhores cenários de transporte, mas a gente vai trabalhando com o que dá dentro do que é bom, e obviamente depois lá no hospital veterinário, em segurança, e permaneceu bastante tempo. Amanhã a gente vai comentar um pouquinho desse caso também. Aqui o caso da porca que eu comentei com vocês, né? A aproximação, parecia que o pessoal da polícia que fala, nossa, mas parecia a tropa de choque tentando entrar ali e confrontar, mas foi quase isso, né? Graças à anestesia, nós conseguimos fazer ali via dardo, né? Foi possível de colocá-la dentro de um carro e conduzi-la em segurança da área urbana para a área rural. Aqui nós temos outros exemplos também que eu vou passando para vocês dos casos que acabam permanecendo no campo, ou seja, eu não tenho condição de levar para o hospital, não tenho essa autorização, e aí nós acabamos manejando, por exemplo, esse animal no campo. Tiramos da área crítica e levamos ele até o melhor ambiente dentro da propriedade, e a partir daí a gente vai manejando. Aqui no slide parece que é tudo rápido e tudo tranquilo, mas são horas e horas ou dias, às vezes, de trabalho que a gente acaba tendo, né? E o resultado ele é satisfatório. Como eu disse, nós não conseguimos salvar todos, mas as taxas elas aumentaram abruptamente depois que as boas práticas elas foram adotadas.
No campo, por vezes, também em um sistema mais simples, e isso, como a doutora Rebeca disse, nós utilizamos cerca de 80% a 90% das vezes do manejo no hospital ou no campo, e acaba sendo efetivo para trabalharmos mesmo com animais aí, os animais de salto, por exemplo, são muito altos. Vocês aqui, o lusitano também é um animal muito grande, né? E que por vezes com maquinário e algumas fitas e bastante técnica, nós conseguimos com facilidade manejar o animal. Existem sempre os grandes desafios, e esse trabalho foi talvez uma das primeiras ocorrências que nós atendemos a equipe médica veterinária junto com os bombeiros, e justamente pela limitação de que esse animal não iria para o hospital. O proprietário, obviamente, determinou, disse, olha, ela vai ficar aqui, eu não vou arcar com o custo de hospital, não tenho condição, então ela ficou recebendo assistência veterinária e clínica no campo, e que por vezes se o médico veterinário não está integrado junto ao bombeiro, né, a gente não consegue ter essa sequência. Alguns desafios de animais atropelados são imagens um pouco sensíveis, de prognóstico muito ruim, e que por vezes as taxas de sobrevida são muito pequenas. Mas a partir do momento que eu dou um tratamento digno, que eu dou um atendimento digno, eu consigo minimizar esse sofrimento e por vezes, quando necessário, indico a eutanásia e finalizo, obviamente, de uma maneira digna. E os desafios nossos do dia a dia. Essa égua era uma égua que tinha uma alteração neurológica, ela caiu dentro do trailer e o trailer, obviamente, não tinha a saída dessa divisória. Então tivemos que chamar o corpo de bombeiros para um trabalho conjunto dentro do espaço confinado e retirada do animal em segurança. Aqui alguns exemplos também dos espaços confinados, como a doutora Rebeca já mostrou, e nós fazendo papel, e essa foto eu acho que é muito importante, e aqui vai meu alô para o pessoal do bombeiro, para entender que por vezes o médico veterinário, ele está no cenário, na zona quente da ocorrência, mas de fato ele não está dentro do local de risco, por ser uma expertise do bombeiro, mas ele pode auxiliar por fora, devidamente ancorado, devidamente seguro, ele pode fazer esse trabalho e quando for a sua vez, obviamente, atuar. E aqui nós temos as fotos para mostrar a integração desse trabalho. Por vezes, manejar o animal no fogo não é fácil, nós participamos tanto dos treinamentos com a doutora Rebeca lá nos Estados Unidos, que é uma experiência incrível para quem é médico veterinário, para poder entender o quão os bombeiros são capacitados para poder entrar nessa situação e ver esses desafios, e obviamente trabalhar no campo é extremamente crítico, extremamente frustrante, porque os incêndios florestais, vocês sabem melhor talvez do que nós, o quão grave eles são. Nós temos algumas questões de embarque e desembarque, aqui eu vou já caminhando para o fim para mostrar a operação do Rio Grande do Sul, mas mostrando que também nós temos técnicas, e para tudo que nós estamos falando, nós temos como nos aprofundar para entender ali qual é a dinâmica e qual o papel de cada profissional dentro disso. Então aqui embarcando, levando até o hospital veterinário. Por vezes as fotos elas não saem boas, porque nós estamos numa situação de risco, porém mostra aí o desafio com água, chuva, né? Aqui no treinamento com os estudantes, então a coisa vai bem. E o que eu devo me preocupar nessas situações? Aqui nós temos o caso de uma égua que teve uma luxação exposta, né? Da articulação metatarso-falangiana. E qual é o grande problema? No embarque, naquele movimento de venha para mim, ela obviamente fez o sentido contrário e acabou escorregando no concreto e teve uma luxação. Uma égua caríssima, né, que estava sob uma condição extrema, e independente do valor econômico, né, é um animal e de fato teve que ser submetida à eutanásia devido às limitações para o tratamento. Ela foi tratada, só que não obteve sucesso e acabou sendo eutanasiada. Aqui algumas fotos também e uns exemplos mais críticos, mas o quão importante, amanhã a gente vai falar sobre isso, tenho certeza que os médicos veterinários têm um grande conhecimento, mas de como nós devemos respeitar as imobilizações que são determinadas na literatura para cada tipo de fratura, e a altura de fratura nós temos uma imobilização para se fazer, só que o transporte ele é muito importante, como eu posiciono o animal no trailer, no caminhão, a condução desse trailer deve ser feita com calma, por mais que seja uma situação de emergência, porque por vezes uma fratura fechada, ela se torna exposta e ela pode ter agravantes, como por exemplo essa aqui, que acabou lacerando a artéria femoral e o animal de fato acabou evoluindo a óbito. Tá? Nós temos aqui algumas outras situações de adaptação, então adaptar é preciso, mas nem tanto. Eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque se um animal desse, mesmo sob anestesia geral, acorda, se torna um grande desafio. As técnicas de manejo no hospital, a doutora Rebeca e eu estávamos conversando, a partir do momento que você
começa a utilizar as técnicas e ferramentas do resgate na rotina hospitalar, você utiliza ela para tudo. Você já não sofre mais. Então, qualquer manejo que eu preciso fazer, eu instituo ali e tem nos ajudado bastante, até em situações em que você está sozinho. Aqui era um plantão em que eu estava sozinho, a equipe já estava toda empenhada, e apesar de ter um cavalo aqui, ele vai aparecer já já, né? Nós registramos isso na câmera e sozinho nós conseguimos ali, em cerca de 5, 10 minutos, nós conseguimos colocar um cavalo, era um garanhão, apesar de manso, mas conseguimos colocar em pé de uma maneira simples, fácil e efetiva, né? Então isso mostra o quanto a gente precisa de fato melhorar a nossa parte. Então aqui algumas outras questões, tá? Obviamente a gente vai fazendo sustentação, enfim, amanhã nós temos muito para discutir sobre isso aqui, mas casos críticos que antes nós obviamente negávamos o tempo ali para o animal melhorar, poderíamos indicar eutanásia, por vezes acabam ali dentre 3 a 5 dias, uma média, não é regra, eles acabam se sobressaindo bem, né, caso esse seja o alinhamento. Alguns bovinos também, que nós acabamos trabalhando com questões ortopédicas, né, e eu sempre digo, o içamento e a sustentação são prognósticos. Uma vez que o animal não se adapta ou não permite o içamento e adota esse tipo de postura, isso deve ser comunicado ao proprietário, porque possivelmente, né, é uma ferramenta que nos possibilita decidir. Igual essa égua, por exemplo, você percebe que ela não tem intenção alguma devido ao alto grau de lesão muscular, ela não se movimenta, até a expressão, né? Então acaba que chega no momento em que a gente deve optar, obviamente, por cessar esse sofrimento, mas que é um recurso que nós podemos fazer. Agora, só para finalizar de fato, mostrando um pouquinho do trabalho no Rio Grande do Sul, essa foi a nossa equipe de médicos veterinários junto ao Corpo de Bombeiros. E eu destaco que foi o primeiro trabalho que existiu no estado de São Paulo e provavelmente dentro do Brasil, de uma equipe de voluntários, médicos veterinários, integrada oficialmente à delegação dos bombeiros, tá, de São Paulo, que estavam dando apoio no Rio Grande do Sul. Então nós fizemos parte dessa primeira delegação oficial do estado de São Paulo, ao todo não só pela nossa equipe, mas por todo o efetivo ao longo de uma semana de atuação, foram 209 animais resgatados, fora vários outros em que nós fizemos aporte nutricional, que não podiam ser resgatados, mas que nós levamos água, levamos comida, fora o trabalho de ajuda humanitária. Então permanecemos ali, também isso é importante, porque o médico veterinário, uma vez que se insere no ambiente operacional, ele tem que acompanhar exatamente a doutrina do bombeiro. Nós não somos bombeiros, mas nós devemos respeitar a doutrina deles e trabalhar em conjunto, porque nós somos estranhos ali naquele ambiente. E se nós não estivermos junto às regras deles, de fato, nós não vamos conseguir caminhar. Então nós levamos uma autossuficiência de recursos, seja qual for, por até 20 dias, ou seja, nós não dependemos do município afetado, nós não dependemos do Corpo de Bombeiros para não suprimir os recursos que já são escassos numa situação de calamidade. Então nós tivemos alguns atendimentos de cães, foram muito poucos, apesar do nosso grupo ser focado nos grandes animais, nós dizemos que ninguém fica para trás, então a gente obviamente acabou trabalhando, e não só do resgate, né? O pessoal acha que é só glamour viver no resgate, mas de fato você vai trabalhar no segmento que for proposto, e a ajuda humanitária, a organização, ela faz parte aí de todo o processo, né? Uma ocorrência sensível também, para compartilhar, todo mundo conheceu o Caramelo, conheceu o Sucesso, mas de fato a gente deve mostrar que não é, o desastre ele é muito dinâmico. Agora cedo você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo, aí você está frustrado, você está feliz, você está triste, né? Mas de fato com o profissionalismo a coisa acontece. Essa égua na cidade de Cruzeiro do Sul, pela água, era um telhado com mais de 7 metros de altura, olha lá, ela negou, foi embora, falou, não vou ficar com você aqui não, vou embora. Com mais de 7 metros de altura esse telhado, a água havia baixado e ela permaneceu lá. Ela estava 5 dias no telhado, mas eles estavam dando aporte de comida, pelo menos para ela, e conseguiam subir um balde de água. E nós fomos chamados, foi uma das primeiras ocorrências, fomos levados de helicóptero até o local, que era de difícil acesso, fizemos o planejamento, mas ela não deu condições de trabalho. Eu não consegui retirá-la. Então isso é importante de mostrar, que por vezes eu vou preparado, eu vou junto com os bombeiros, mas acaba não sendo possível. Aqui o pessoal do bombeiro estava em conjunto. Eles que garantiram a minha segurança, a minha ancoragem, para caso o telhado colapsasse, nós estivéssemos em segurança. E 2 dias depois, o pessoal construiu uma rampa e ela conseguiu descer voluntariamente, porque era um animal chucro, né? O animal não era domado, não era cabresteado, mas nós fizemos, então, fiz questão de trazer para mostrar o quão desafiador é. Nós tivemos alguns outros resgates aqui,
E esse resgate ele foi brilhante, por mais que talvez não tenha tomado a proporção do Caramelo, pois 2 cavalos estavam no primeiro andar de um prédio, de um bloco de prédios, nas escadas. Então, a hora que ligaram para nós, disseram, ó, tem os cavalos na escada. Eu falei, não, mentira, manda foto. E mandaram a foto e nós conseguimos retirar os 2 animais, colaboraram muito, então isso foi essencial, mas está aqui, ó, 2 animais, quase no segundo andar, ali na escada, esperando para serem resgatados. E claro, né, uma situação crítica, um espaço confinado, animais novos que colaboraram, mas mesmo assim poderiam aí ter adotado algum outro tipo de comportamento. E aqui, após a retirada, nós tivemos essa dinâmica de todos os animais que nós retiramos da água na parte profunda, e a água no bairro, ela chegava em média a 5,20 metros, 4,5 metros, muito fundo, isso num cenário com um monte de obstáculos, né? Então a nossa equipe ficava literalmente fazendo ali a baldeação dos cavalos, né? Ou seja, leva para a terra seca, volta, pega o outro animal. Então foi um trabalho bem bacana. E por vezes, nós também conseguíamos, em áreas mais rasas, conseguíamos aí levá-los de uma maneira a conduzi-los de maneira tranquila. Então é um cenário desolador, um cenário crítico de atuação e que precisa de muito planejamento. E só foi possível o sucesso, pois estávamos trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros. A nossa guarnição saía sempre assistida por 2 guarnições de bombeiros, claro, dada a prioridade dos seres humanos inicialmente e posteriormente ali os animais, ou quando possível, concomitante. E claro, para finalizar, de fato eu prometo agora, o famoso resgate técnico do cavalo Caramelo, né? Então esse resgate, como que ele transcorreu? Nós tínhamos ideia do que a mídia veiculava, do quão a mídia vinha falando, mas lá em campo nós não tínhamos a ideia da proporção que estava sendo tomada, as mobilizações e tudo mais. Tanto que um dia antes do seu resgate, nós fizemos incursões de busca, mas não foi possível encontrá-lo devido ao mau tempo. O bairro era muito extenso, começou a chover muito e muitos raios, e o bombeiro disse, olha, vamos sair da água. E aí entra o trabalho coordenado. Imagina eu agindo com emoção. Não, nós vamos entrar, nós vamos ficar porque eu amo os cavalos. Não é assim, o bombeiro determinou, nós tivemos que sair, replanejamos a ação na noite e de manhã nós fomos ao encontro do Caramelo, né? E obviamente acabamos encontrando, depois dos bombeiros trabalharem com as técnicas ali de busca e salvamento, né? Para rastreio e tudo mais, nós não tínhamos a coordenada exata, o sinal de rádio e de celular era muito ruim no local para usar aeronave e tudo mais, e nós conseguimos encontrá-lo ali depois de 4,5 km de buscas bairro adentro, e nós fizemos a aproximação, um telhado muito escorregadio, ele fazia uso de ferraduras, o que deixava ainda mais crítica a situação, e todo mundo falando, não, ele vai ser retirado de helicóptero. Eu disse, não, tudo bem, o helicóptero é maravilhoso, mas e a hora que o helicóptero chegar próximo, fazer o deslocamento de ar, qual é a reação desse animal? Então nós fizemos um primeiro approach e até aqui nós não sabíamos de fato qual seria o método de retirada, mas quando nós conseguimos nos aproximar, nós conseguimos estabelecer ali aquela confiança e obviamente pela avaliação clínica e tudo foi considerada a questão da anestesia. Uma informação importante é que no começo eu me aproximo, esse aqui sou eu me aproximo muito agachado, até gerando uma certa ameaça para ele. No entanto, eu estava tentando me equilibrar no telhado, né? Exatamente isso. Então, nós vamos adaptando todos esses desafios, né? E havia aqui um bombeiro posicionado que foi escalado para fazer o salvamento do cavalo, caso ele escorregasse e se afogasse. Então, havia todo esse cuidado e todo esse planejamento com todo um cenário preparado para as hipóteses de A a Z, né? A partir daí, nós conseguimos colocar alguns cinturões que são chamados de life belt aqui para segurança dele no tórax e no pescoço. E olha só a estrutura que se formou. E a partir do momento que nós decidimos que iríamos sedá-lo para posteriormente anestesiá-los, e quem nos deu o consentimento foi o capitão do bombeiro que estava coordenando a ação. Porque apesar da sedação ser minha responsabilidade, quem determina de fato a segurança do local e os métodos de extração acaba sendo o bombeiro. Mas isso aqui é um resultado de treinamento desde 2020. Então, nós atendemos a ocorrência com bombeiros que nós treinamos desde 2020. Então, todos se conhecem, todo mundo tem confiança um no outro. E por isso que nós tivemos êxito ali na ação. Então, nós fizemos a anestesia, né? E a partir desse momento, ele respondeu super bem, então ele colaborou muito para que a coisa fluísse. E a partir desse momento, nós conseguimos calmamente colocá-lo em cima do bote, que foi determinado pelo bombeiro. O Caramelo ali pesado no hospital veterinário deu 280 quilos. No dia nós arredondamos ali para 300 quilos, uma estimativa.
e o bombeiro disse que nesse bote, nesse tipo jangada, seria possível levá-lo, e foi o que aconteceu. Então nós fizemos a condução dele a todo momento com uma anestesia total intravenosa, dissociativa, de fato. Então ele se manteve em plano, anestésico, em condição clínica boa, e a seringuinha, obviamente aqui, né, do backup, ou seja, se ele acordar, nós vamos repicar aí a ketamina, né, então esse cuidado entre os bombeiros e o médico veterinário estava coordenado. Chegamos na parte seca, já havia um engate com uma caminhonete nos esperando, colocamos dentro do caminhão e nesse momento aqui toda a equipe veterinária já respirava aliviada, né, e agora era só aguardar a recuperação anestésica e foi o que aconteceu. Então essa foto ela é muito emblemática porque eu acho que, para finalizar, coroa um trabalho, claro, não do caramelo, não da emoção, mas de um exemplo de integração entre uma equipe de médicos veterinários capacitada e os bombeiros, que são as autoridades e são ali os guerreiros que vão determinar o que vai acontecer. E fora a equipe do hospital. Então é uma integração e que permitiu com que esse caso fosse bem sucedido. Deixo claro que existem tantos outros que não deram certo e tantos outros que deram também. Mas eu acho que serve como exemplo, além de resiliência, além de força, também para nós do resgate técnico é um símbolo para mostrando que é o caminho da integração que deve ser seguido. E eu deixo essa frase aqui, o trabalho integrado entre os profissionais de salvamento, forças de segurança e médicos veterinários gera um resultado satisfatório. E aqui a primeira foto do primeiro treinamento que nós realizamos lá em Sorocaba. E aqui a minha família que permite com que nós estejamos aí quase há 3 semanas fora de casa para que a coisa aconteça. Aqui o nosso Instagram e o nosso contato. Muito obrigado pela oportunidade.